volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super esclarecedora. Não dá para bobear, gente. O corpo dá sinais, a gente precisa ter alguns alertas, perceber algumas questões, principalmente quando a gente fala da nossa saúde digestiva. Então, convidamos mais uma vez ela que é cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Vanessa Prado. Bem-vinda. Ai, obrigada. Tudo bom, doutora? Sempre um prazer te entrevistar. Ai, o prazer é meu. Ela é mostral, gente. Sorrisão, a gente fala... Tem claro, que ter, né? A gente fala de coisa séria, mas com esse olhar, com essa percepção e dessa forma, acho que fica mais gostoso. A gente não pode deixar a vida pesada, né? Você tá Tem que certíssima. tentar amenizar, não tirando a responsabilidade de cada situação, É né? isso mesmo. E aí, a gente separou, então, as principais alertas, sinais que o nosso corpo pode dar, isso pode estar envolvido com algum problema Sim. dessa questão digestiva. Eu vou começar colocando primeiro na tela e a gente vai um a um para você nos contar. Tá ótimo. Olha lá. Quando a gente está falando, então, de uma dor abaixo da costela direita, indica que pode ser uma pedra na vesícula. Hoje o intuito é falar dos sinais de alerta do corpo, né? Para já detectar antes de começar um problema maior. Certo. E você em casa pode estar reparando nesses sinais justamente para já ir ao médico ou a um pronto-socorro. Então, do lado direito, a gente tem um órgão super importante, que é o fígado e a vesícula. Quando você tá com aquela sensação que tá estufado, não tá fazendo a digestão direito, começou a ter vômito, náusea e uma dor que corre para as costas, pode ser pedra na vesícula. Então, tem que prestar atenção. Começou a vomitar demais, uma digestão mais errada, é adequado procurar um médico. Aí dá tempo de marcar uma consulta, fazer um exame adequado, que no caso é ultrassom, para detectar isso. Seria um ultrassom de abdômen total, que é um exame simples, fácil e que a gente consegue detectar. Muito bom. Quem tiver perguntinha, claro, mande pra gente no @VocêBonitaTV. Olha lá, tem mais um sinal. Quando a gente fala de uma dor abaixo da costela esquerda, sugere então uma pancreatite. Lembra da outra vez que eu vim aqui que a gente falou desse tema super importante, né? Essa pedrinha de dentro da vesícula, ela pode se deslocar e entupir o pâncreas, que está localizado bem do lado esquerdo, aqui abaixo da costela, que já é uma situação mais preocupante, gera um mal-estar grande, uma dor que o paciente não consegue ficar em casa. Não é um simples remédio que vai ajudar. E é uma dor que faz ele ir até o pronto-socorro. Começa a vomitar, ter febre, e aí realmente o quadro de pancreatite merece uma atenção. A principal causa é a pedra na vesícula. É aquele paciente que estava com a pedrinha, não sabia da existência, não fez dieta e foi comendo cada vez mais uma alimentação gordurosa e acabou as pedrinhas migrando para o pâncreas. Então, ainda que a gente já tenha falado da pedra na vesícula, ela pode aparecer por essa questão de hábitos incorretos. Sim, sempre, né? A causa da pedra na vesícula, né, é uma alimentação inadequada. Existe sim uma predisposição genética, né? Então, esses hábitos de comer gordura, aumento de triglicérides, tudo isso faz com que os cristais biliares que são produzidos ali, a bile é produzida pelo fígado, eles acabam se agrupando e formando as pedrinhas. E doutora, qual é a indicação então da retirada da vesícula? Quando já tem algumas, quando aparece uma que seja, enfim, quando é a indicação de fazer algo? A pedra, eu brinco no consultório, né? Eu falo assim, pedra na vesícula é igual a cirurgia, independente de quantas tem, se são micropedrinhas, se são cristais, se são pedras maiores, tem que fazer a retirada, porque é grave quando a pedra se desloca e vai parar em algum outro local do organismo, porque aí entope a vazão da bile para fazer a digestão e causa uma dor bem grande. Então, esse exame de ultrassom de abdômen total tem que entrar num check-up para a gente rastrear se há ou não. É um exame básico, simples, que faz parte do check-up. Foi lá no consultório, ganhou o exame de ultrassom se tiver com esses sintomas. Tá aí. E quem não tá com sintomas e também aproveitar para, né? Sim. Já colocar aí no pacote de olhar se tá tudo bem. Que às vezes é assim que a gente descobre. E o antes, como você disse, né? É sempre melhor do que quando tem a crise, melhor. Passar pela crise é terrível. Vou colocar... Já tem perguntinhas do público?
O próximo, então, a gente falou também de pancreatite. Aí, agora a gente vai falar de uma dor no peito, que pode indicar gastrite, uma dor ali no peito. Carol, você sabe que essa dor da gastrite, às vezes se confunde com a dor do infarto? Eu imagino. Tão importante que às vezes acontece, né? A gastrite, o que que é? Aquela inflamação da mucosa do estômago, que pode até originar também um refluxo, né? Quantas vezes eu vejo no consultório azia, queimação, tosse, regurgitação, e às vezes num quadro maior, que o paciente não vai se cuidar ou não está entendendo o que está acontecendo, dá uma dor forte que confunde com a dor do infarto. Então, por isso que eu tô aqui. Esses sinais de alerta são super importantes, até para você poder descartar, né, uma dor no peito mais grave, né? Ir para o hospital. Ir para o hospital. Então, gastrite pode dar uma dor importante, que é aquela dor, né, que a gente fala, a dor na boca do estômago, que dá aquela azia, aquela queimação, né? Tudo isso vale a pena. E normalmente, doutora, quando a gente está falando de gastrite, a gente fala de um paciente, enfim, que isso vai acontecer após a ingestão de algum alimento, enfim, é um quadro clássico com um tempo pós-refeição. Existem várias formas. Existem aquela dor, né, do alimento cair de forma errada no estômago, que está incluso duas coisas que eu sempre falo: mastigação, prestar atenção na mastigação, do jeito que você engole, no seu ambiente que você está comendo, deixar o celular, o computador de lado, prestar atenção na mastigação. Verdade. Isso é super importante. E também, se você já tem uma gastrite prévia alimentar ou por tomar muito medicamento, né? Isso daí vai acabar se agravando, se complicando, e aí você pode ter sintomas após a alimentação ou ao longo do seu dia. Aquela tosse noturna, às vezes está dormindo lá, acorda com tosse, acorda engasgado. Isso é sinal de refluxo. E que também é o início ali de todo um processo, exatamente. Mandem perguntinhas, hein, no @VocêBonitaTV. Próximo na tela. Olha esse sinal. Dor no umbigo. Pode, então, ser uma hérnia umbilical. Sim, muita gente tem aquela bolinha no umbigo, né? Pós-gestação, ou quem às vezes pratica muito esporte, pega muito peso, notou uma bolinha no umbigo. Isso é uma hérnia. O que eu tô vindo aqui para alertar? Quando essa hérnia complica, né? É um buraquinho que a gente tem na musculatura do umbigo, e às vezes de você pegar algo muito pesado, ou tosse, ou mesmo quem faz muita força para evacuar, que não é o correto, essa gordurinha que sai lá de dentro do abdômen fica presa nesse buraquinho da hérnia. E aí a pele fica toda vermelha, a bolinha fica endurecida. Isso é um sinal de alerta. Tem gente que fala: nossa, estou com uma bolinha aqui, o que será? Hérnia umbilical. E isso já é urgência, tem que ir ao pronto-socorro. Que coisa, hein, doutor? E pós-parto é mais comum até do que a gente imagina, né? Exatamente. Então não pode ter dor nessa região. E viu que mudou um pouquinho? Viu que está vermelhinho, que tem uma bolinha mais endurecida, tem que pensar na hérnia. Corre para o pronto-socorro. Tem que ir ao pronto-socorro. Olha lá, tem mais. E quando a gente fala de numa dor na virilha do lado direito, apendicite. E eu tenho que fazer um parênteses, que doutora minha não é do lado direito. Tem os casos clássicos e tem os que não estão ali nos livros, né? Sim, sim. Era tudo isso. Era tudo. Maria. É, por isso que é importante, né? A dor do apêndice, ela começa aonde, né? Ela começa como se fosse uma dor de estômago, um mal-estar, você já não vai se sentindo bem, e ela passa pelo umbigo, por isso que você falou, você teve uma dor generalizada. E aí depois, geralmente, se concentra do lado direito, é a mais clássica. Mas se você tiver com uma dor abdominal, discreta, difusa, uma inapetência que a gente fala, que é o mal-estar, a febre, tem que pensar em apendicite. E o que foi tão interessante, vou contar mais uma para você, que eu vou contando aos poucos, as coisas virou uma piada, obviamente, interna, familiar, mas que eu compartilho aqui, eu acho que é assim que a gente também ajuda as pessoas. Naquela noite que eu tive a dor, que iniciou um pouquinho mais cedo, a gente tinha uma aula de degustação de vinhos, que é a minha paixão, e eu estou estudando, já que eu gosto. Então, né, tem que entender mais. Que não é beber por beber, é você entender, porque é um universo lindo, né? Mas não é o nosso assunto, mas entenda.
E no momento que eu tava lá, sentindo a dor, mas tentando ficar meio deitada e tal, o Oswaldo, meu marido, ia participar da degustação, ele abriu o vinho. No que ele abriu o vinho, eu saí do recinto, porque eu não tava, aí piorou, não estava me sentindo bem, então aí virou a piada, falou, olha, então quando abriu o vinho e a Carol realmente não for para a degustação, leva para o hospital, porque é grave. Tem alguma coisa errada. Você tá entendendo? Todo mundo deve ter o seu sinal ali, doutora. Sim. E a gente fala brincando aqui, gente, mas eu quero colocar o quanto é importante a gente se conhecer e, de fato, saber, olha, não tá legal, vai para o hospital, não fica aguentando o negócio. Esse autoconhecimento é muito importante, né? Ajuda a gente a fazer o diagnóstico inicial. É melhor do que você deixar a situação se arrastar e chegar num quadro muito mais grave. É verdade. Então, pensa nisso. Isso é uma coisa que você fala, não, mas tô estranho, tá estranho. Sim. Vai pro hospital, que foi o que eu pensei. Olha lá. Próximo e já perguntinhas do público. Dor na virilha na esquerda, então pode indicar uma diverticulite. E quantas pessoas, né, têm diverticulite, né? Então, comum, né? É muito comum, né? Tem que prestar atenção. Os divertículos são bolsinhas, são saculações que a gente tem no final do intestino grosso, que pode estar dando inflamação. E aí essa inflamação, às vezes pode ser tão importante que impede você até de conseguir andar, porque o intestino ele fica repousando num músculo aqui da virilha. E aí acomete toda essa parte da musculatura, da dificuldade de andar, pode dar inflamação na bexiga. Então começou com uma dor também para fazer xixi, pode ser algum sinal de indício da inflamação intestinal, sangramento nas fezes. Então isso é importante procurar o especialista. Como a gente descobre a diverticulite, doutora? Dá para em exames no check-up de rotina também encontrar um quadro? Porque esperar chegar uma crise, que normalmente é o que acontece, acho que com a grande maioria, acaba até sendo mais complicado. No exame de colonoscopia a gente vê. Colonoscopia, a gente consegue visualizar. Ou se também o paciente quiser fazer um exame de imagem, uma tomografia é o adequado. O ultrassom não pega. Não pega. Não pega. Tá aí. Já temos perguntinha para vocês. Olha lá na tela quem escreveu pra gente. Ale, obrigada, um beijo. A retirada da vesícula pode causar refluxo? Na verdade, melhora, né, a digestão, a retirada da vesícula, né? A retirada da vesícula só vai acontecer se tiver pedra ou se tiver algum outro problema de saúde. Você tirando alguma coisa que está prejudicando a sua digestão, então o fluxo alimentar, o fluxo da digestão vai melhorar, não prejudicar o refluxo. Perfeito. Mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Jonathan. Um beijo. A gastrite se dá pela falta ou excesso de ácido? É um conjunto, né? Na verdade, é o excesso de ácido que vai estar sendo produzido para ajudar numa digestão. Então, comeu errado, comeu coisas muito condimentadas, mastigação inadequada, produtos grandes, né? Alimentos mal mastigados, vai ter um boom lá de suco gástrico para ajudar nessa digestão. E aí, essa lentificação, o alimento ficando lá no estômago por vários minutos, várias horas, que leva a gastrite. Aí, mais perguntinha. Obrigada, Rose, um beijo para você. Tenho muitas dores na escápula. Pode estar ligada ao cálculo biliar? Não, na escápula não. A dor da vesícula é uma dor que vai para as costas, mas nessa linha aqui embaixo da costela, um pouquinho acima do umbigo, para você ter ideia, que é um quadro mais aí de uma inflamação mais crônica, um quadro mais de maior tempo. Tá. E aí realmente gera essa dor nas costas, mas na escápula não. Doutora, pedra na vesícula pode estar associada, ou o paciente que tem a gordura no fígado, uma esteatose e tal, pode estar associado ou não? Não, não tem muito a ver com esteatose, mas a esteatose sugere que você não está com hábito de vida saudável. Entendi. Pouco exercício, uma alimentação gordurosa, que é o que vai gerar os cristais biliares a se acumularem e formar a pedra. Então, não é incomum esses dois diagnósticos para o paciente. Vem junto, geralmente. Tá, uma coisa não está ligada à outra, mas é do mau hábito causa as duas coisas. Exatamente. Entendi. Por isso que eu associei aqui com... Tem mais, olha lá.
Obrigada, Vivi, um beijo. No caso de pedra na vesícula, é possível remover a pedra sem tirar a vesícula? Não existe, infelizmente, né? Muita gente pergunta isso por causa dos pólipos intestinais, né? O pólipo, né, no intestino, a gente tira por colonoscopia. Já a pedra na vesícula, não existe essa técnica. Você tem que realmente retirar a vesícula. E a vesícula não é um órgão fundamental, ela é um órgão acessório, é como se fosse um reservatório. Então, você vive muito bem sem a vesícula. E, doutora, a vida pós-retirada da vesícula, o paciente tem que mudar alguma coisa? Na verdade, tem uma restrição de dieta nos 15 primeiros dias, né? Que eu mesmo oriento a alimentação que tem que ser feita. Então, se ele fizer certinho, vida que segue depois sem nenhuma mudança de hábito. Tá. Então, pode comer o seu churrasquinho, pode tomar um drink, não tem problema algum, vida normal. E a cirurgia é como a da apendicite atualmente, que é só os furinhos. Isso, é super simples, por videolaparoscopia, minimamente invasiva. Minimamente invasiva. E dá tudo certo. Próximo. Gina, obrigada, um beijo pra você. É verdade que quem tira a vesícula não pode mais comer certos alimentos? Aí, ó. Já Acabei de responder, né? Não tem problema. Não tem problema. Dieta, depois desses 15 dias, absolutamente normal. Mas o ideal é que, claro... Não, claro, né? Tem o equilíbrio, né, doutora? Exatamente. Tipo, tirei agora, oba, vou comer tudo que é. Isso. Dietinha, exercício, ser super regrado, né? Pra ter saúde. Tá aí. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Mari, um beijo. Não tenho mais vesícula e há alguns meses meu intestino está solto. Tenho dor abaixo da costela esquerda. Fiz colonoscopia e ressonância e não apareceu nada. Pode ser pancreatite? Pode ser pancreatite. Às vezes tem microcristais, que são uma areinha dentro da vesícula. Quando a gente retira, às vezes pode ter migrado alguns cristalzinhos ali para o pâncreas e o paciente acaba evoluindo com uma dor abdominal importante. A colonoscopia não fecha esse diagnóstico, não é para esse caso. Tem que fazer uma ressonância específica para ver o pâncreas ou uma tomografia para fechar esse diagnóstico. Muita gente fala, meu intestino soltou pós-cirurgia, mas aí é um conjunto de investigação, né? É a gente conversar sobre hábitos, talvez tenha uma síndrome do intestino irritável associado, então vale a pena, às vezes, investigar outras causas. Muito bom. Tem mais, olha lá na tela. Não, essa da Mari... não, essa foi a que a gente acabou de responder. Isso, para a próxima é da Renata. Um beijo, Rê. Ao apalpar meu abdômen, o médico citou a existência de uma hérnia, mas não solicitou exames. Deve investigar mais a fundo? Claro, né? Hérnia realmente tem que pedir exame para comprovar que é uma hérnia, ver o tamanho da hérnia, se tá tudo bem e aí programar a cirurgia com calma. Então, provavelmente não foi uma urgência, né? Ele te examinou, ele descobriu no consultório, que é muito comum, faz exames e programa a cirurgia. E, doutora, a gente está falando aqui de algumas situações que muitas vezes aparecem, na sua maioria, né? Vamos falar assim, que a gente sabe que sempre vão ter as exceções. Em determinada faixa etária. Por isso, vocês orientam também alguns exames específicos depois de tal idade, enfim. Sim. Pensando nessa saúde digestiva, o que é hoje recomendado, pensando na faixa etária e dos problemas que a gente conversou? A partir, né, dos 35 anos, para quem tem antecedente familiar. Então, teve mãe, pai com um problema mais grave de saúde, algum tumor, já é recomendado fazer o check-up, né, para todos os filhos, para a família. Tá. Se não for, se você não tiver nenhum antecedente, a partir dos 45, 50 anos, tem que fazer o check-up completo, que é endoscopia, colonoscopia. O ultrassom, que é o mais básico, a gente pede antes, com 30, 35, eu já peço para todo mundo. E para esse tipo de problema e dessas inflamações, enfim, que podem se tornar coisas mais sérias se a gente não intervir na hora, né? Existem marcadores sanguíneos também. Então, assim, você fez um exame de sangue, aí deu lá uma inflamação, mas você ainda não tem a dor, é possível? Esses marcadores sanguíneos variam muito, né? A gente pede quando a gente tem uma suspeita. Okay. Se não fica muito bagunçado, o paciente às vezes não entende. Então, quando a gente tem uma suspeita, a gente
pede. Mas, claro, cada órgão tem o seu combo de exame de sangue, que isso é o básico necessário realmente do preventivo. E que tem que fazer o check-up, né, doutora? Tem que fazer, não tem jeito. Ó, a pandemia tá acontecendo, aconteceu, estamos... Né? Não deixa de fazer os exames, não deixa. Tem que se cuidar, né? É isso aí. Vou agradecer mais uma vez, falei que é sempre um astral, né, com muita informação, entrevistar a doutora Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo. Lá no Insta você acompanha o trabalho dela, @doutora abreviado Vanessa Prado, tudo junto, @doutora abreviado Vanessa Prado, tudo junto. Muito obrigada. Obrigada, mais uma vez. viu? Sempre um prazer. Prazer nosso.